Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Agora a gente vai começar a estudar as normas da corregedoria propriamente ditas, tá? Como é que nós temos que estudar isso aqui para fins de prova, né? Você tem que ter visto aí a aula anterior para que você tenha uma base de algumas coisas. A gente não vai ficar repetindo a explicação não, tá? Por conta de a gente poder otimizar esse estudo. Se a gente tiver que ficar falando em cada bloco aí, repetindo a explicação, você vai perder muito tempo. Eu tenho tempo aqui para falar, né? Quanto tempo a gente quiser, mas eu acredito que o seu tempo aí seja escasso. Como é que nós estudamos normas da corregedoria para concursos? Nós, obrigatoriamente, temos que passar pelo texto de lei. É obrigatória a leitura do texto de lei. Então, a gente vai passar aí pelos itens das normas da corregedoria, tá? Vamos fazer alguns esquemas, alguns mnemônicos. Vamos fazer algumas questões também, quando estiverem disponíveis. Tá? Vamos fazer questões aí, para que você possa, a gente possa aí discutir, treinar o nosso conhecimento no decorrer das aulas também. Estamos aí inteiramente disponíveis no fórum de dúvidas. Se você tiver qualquer dúvida, tá? Manda lá no fórum de dúvidas, a gente responde a sua dúvida. Se no PDF não ficou claro, aqui no vídeo não ficou claro, né? É normal a gente ter dúvida. Mande lá no fórum de dúvidas que a gente vai, né, vai atender lá, vai responder você com a maior brevidade possível. Então, começando as normas da corregedoria, primeiro passo, né, nós vamos falar aqui, ó, seção 1, as normas e a sua utilização. O que isso quer dizer? A gente vai falar como é que é estruturado, como é que é o corpo aí das normas da corregedoria. Porque se você pega lá, é um livro imenso, um monte de número, um monte de seção, um monte de subseção, um monte de letra, de número, né? Então vamos trabalhar aqui como é que funciona para que você tenha aí um desempenho, né, aí na sua prova. A gente já falou para que serve as normas da corregedoria, mas aqui no slide aqui tem disponível para você ver, está aí junto aí com o seu material na área do aluno. Estão esses slides aqui, onde você pode usar aí como revisão também. Então olha só, as normas da corregedoria, ou o código de normas é a mesma coisa. Ora eu falo normas da corregedoria, eu falo código de normas, né? Aqui no Paraná é chamado como código de normas. Então você vai encontrar essa sigla, ó, CN. Muitos normativos fazem referência assim, né? Conforme CN número tal, tá? Então as normas da corregedoria, na verdade, não é um livro só. É uma consolidação de regras relativas, lembre-se, ao foro judicial e também ao foro extrajudicial. Só que aqui nós temos uma questão importante. As normas da corregedoria, até muito pouco tempo no estado do Paraná, formavam, né, um código só. Se eu não me engano, em 2013 foi desmembrado. Então nós temos aí um código de normas do foro judicial. Então ele vai ser aplicável ao foro judicial, tá? E nós temos também um código de normas do foro extrajudicial, né, que vai trabalhar justamente dos serviços notariais do registro. Para a nossa sorte, né, nós não precisamos estudar aí a questão do foro extrajudicial, porque o edital prevê somente a questão do foro judicial. Então, olha só, atualmente, o nosso objeto de estudo vai consolidar as regras referentes ao foro judicial e outros atos administrativos procedimentais. Então, lembra, ele vai atuar lá naquela questão da atividade jurisdicional, que ela é feita, é emanada aí, é o poder jurisdicional emanado através da atividade jurisdicional, que é uma série de atos processuais. Então, as normas da corregedoria vão regulamentar essa questão aí. E mais, as normas da corregedoria vão trabalhar também sobre, né, assuntos administrativos. Vai regulamentar assuntos administrativos também. A exemplo aí como é que a gente publica, né, no Diário da Justiça, como é que, por exemplo, ele vai falar um pouquinho da sindicância. E quando falar em sindicância, mas lá no estatuto fala diferente. Ótimo. Quando a questão perguntar conforme o estatuto dos servidores, responde conforme está o estatuto. Se perguntar conforme as normas da corregedoria, tranquilo, responde igual às normas da corregedoria. Eu já vi, né, já foi perguntado em provas anteriores. Se não me engano, em 2008 caiu uma questão sobre sindicância aí. Depois não caiu mais, tá? Então as normas da corregedoria, elas servem para isso atualmente, tá? Então, sempre que falar em normas da corregedoria, você vai ver a sigla CN, tá? Pode ser cobrado em prova isso aqui, tranquilo. A nossa prova, o nível da nossa prova é muito fácil. Então, itens fáceis podem ser cobrados. E ele é estruturado até
5 grupos de algarismos, tá? Eu trouxe um exemplo aqui, ó. É como se fossem os capítulos. Se você já fez aí o seu TCC, ou já fez algum trabalho, você começa lá, né? Título 1. Depois você tem lá 1.1, que é o subtítulo. Depois você tem um outro subtítulo. E por aí vai. As normas da corregedoria fazem a mesma coisa, tá? Fazem exatamente a mesma coisa. Então, olha só. O primeiro corresponde ao quê? Ao capítulo. Tá? Nós temos aqui, ó, capítulo. Vamos fazer diferente. Eu acho que vai ser melhor para a gente trabalhar, né? O primeiro corresponde ao capítulo. O segundo corresponde ao quê? À seção. E isso pode ser cobrado em prova tranquilamente. O terceiro, a norma. Né? A norma vai ser dada aqui no terceiro número. Tá? Nós temos aqui mais. O quarto vai ser a subnorma. E nós temos aqui o quinto ao subitem. Fique extremamente atento. Isso aqui, ó, seria adorável se caísse em prova, porque ninguém dá bola. Porque é um dos primeiros itens lá das normas da corregedoria, né, do Código de Normas. E geralmente, às vezes, a gente esquece o início lá. E eu já vi questão de prova perguntando sobre preâmbulo de lei. Já vi, sim. Tá? A gente faz muita questão. Então, essa questão aqui, como é que é estruturada as normas da corregedoria, fique atento. Nós temos capítulo, temos seção, a norma, a subnorma e ao subitem. Fique extremamente atento, que pode ser objeto de cobrança em prova. Ele pode, por exemplo, pedir para você relacionar, né, fazer 2 colunas, né, e falar, ó, isso aqui relacione com essas daqui. E aí você tem que se virar, meu amigo, tá? Então lembre, nós temos aí o primeiro corresponde ao capítulo, o segundo à seção, o terceiro à norma, o quarto à subnorma e o quinto ao subitem. Esse que nós estamos vendo aqui é um subitem que vai tratar lá do capítulo 1, da seção 4, do item 3 e por aí vai. A gente vai passar por ele, tá? As normas da corregedoria, elas são um instrumento interno do tribunal, né? Então você saiba, ela é um documento interno, normativo interno dos tribunais. De forma alguma, ela substitui a lei, tá? Ah, tem conflito entre a lei e as normas da corregedoria. É porque as normas da corregedoria não foram, tá, atualizadas. O que é que vale na prática? Imagina, mudou o CPC e não foi atualizado as normas da corregedoria. O que vale naturalmente é o CPC. As normas da corregedoria que precisam ser alteradas, tá? Então, e como é que é essa alteração? O Código de Normas ele é alterado mediante provimento. Provimento, nós vamos ver daqui a pouco também, ele é um item, um instrumento, né, de caráter regulamentar. Falou em provimento, está regulamentando alguma coisa. E nós vamos ter que aprender, né, qual que é a diferença entre provimento, entre instrução, entre portaria, ofício circular. Tudo isso aí já caiu em prova também, a gente vai precisar falar. Mas por hora saiba, normas da corregedoria são editadas mediante provimento. São editadas mediante provimento. Provimento sempre tem caráter normativo, está regulamentando, está normatizando alguma coisa, tá bom? Vamos lá. Nós temos também a questão das portarias normativas. As normas da corregedoria, elas consolidam as regras e dão aí aplicação geral em todo o poder judiciário. Mas muitas vezes você vai encarar lá uma portaria regulamentar expedida pelo juiz da vara. Essa portaria ela vai regulamentar itens aí complementares, tá? Que não, por exemplo, ou lá que não fala diretamente nas normas da corregedoria, ou então fala e a gente vai regulamentar que, ó, fulano aqui vai fazer isso, ciclano vai fazer aquilo aqui no cartório. Então, a gente às vezes tem aí a questão de uma portaria regulamentar. Então, veja, as normas da corregedoria não impedem dos magistrados expedirem portarias de caráter regulamentar, tá? A redação que ela fala é a seguinte, ó. O juiz da vara ou da comarca, por que juiz da comarca? Porque pode ser, por exemplo, um juiz diretor do fórum, ou pode ser aí um juízo único. Pode baixar normas complementares de cunho administrativo. Ele vai fazer isso através
de portaria. Essa portaria, veja, ela tem que ser pública, acessível aos jurisdicionados. Se você tem curiosidade como ver, tenho certeza que aí no fórum da sua cidade, se você for lá, você vai ver lá em alguma das varas, tá? Alguma das varas, você vai encontrar, né, uma portaria de caráter regulamentar. Ela está regulamentando alguma coisa administrativa ali dos serviços do cartório, tá bom? É importante que você saiba o seguinte, que essas portarias devem ser registradas no livro de registro de portarias da direção do fórum. Eu trabalhei durante 6 anos aí, e acho que 7 meses, na secretaria da direção do fórum. Então, toda portaria que era expedida, ou pelo menos deveria, né? Toda portaria que é expedida, quase todas as portarias que eram expedidas no âmbito aí da nossa comarca, deveriam ser encaminhadas para a direção do fórum. E lá a gente, né, tinha o livro, né, livro de portarias expedidas. E aí nós iríamos juntando todas essas portarias lá. Então, veja, a vara expede e mantém lá no livro de portarias expedidas. A direção do fórum recebia uma cópia e mantinha ali no livro físico mesmo, né? Cópia de portarias expedidas. Era encaminhada uma cópia para a Corregedoria Geral de Justiça também, se necessário. Se necessário também é encaminhada lá. Tá? Então a gente tem esse livro. Um livro, você vai trabalhar bastante com livros aí. Ah, mas não é tudo eletrônico? Nós temos aí o ProAjude, temos o Sistema SEI, temos aí vários, né, programas, aí, vários utilitários que você vai encontrar no sistema para trabalhar. Mas muita coisa tem que ser registrada em livros. As portarias é uma delas. E a gente faz pelo meio eletrônico, assina pelo meio eletrônico, encaminha pelo meio eletrônico e aí imprime uma via e coloca no livro de portarias expedidas. Tá? Então, em regra, todas as portarias são encaminhadas à direção do fórum, exceto aquelas, né, que são emitidas lá por ordem do ECA, lá, que é o juiz da vara da infância e da juventude, que vai regulamentar alguma coisa lá no âmbito da vara que tem a ver com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então veja, toda portaria que for expedida, a gente vai encaminhar à Corregedoria Geral de Justiça. CGJ é Corregedoria Geral de Justiça, né? Acredito que você já deve ir se acostumando aí com as suas nomenclaturas. Olha só, quando que a gente tem que encaminhar? Olha só, a supervisão geral dos juizados especiais, quando baixadas no âmbito dos juizados. Então, quando o juizado especial, que vai trabalhar lá naquelas, como a gente costuma falar no jargão popular, né, pequenas causas, expedir uma portaria, tem que encaminhar a supervisão geral dos juizados. Por que isso aí? Porque os juizados, aí, eles formam um sistema especial dentro do Poder Judiciário, tá? Foram criados aí pela Lei 9.099 e aí foi incluído como um sistema especial. Então ele tem quadro próprio, tem servidores próprios, tem magistrados próprios, tem regras próprias. Uma delas é essa. Todas as portarias que forem expedidas no âmbito dos juizados devem ser encaminhadas à supervisão geral dos juizados, que fica lá na capital, tá? Todas as outras hipóteses nós vamos encaminhar aí à Corregedoria Geral de Justiça. Então, olha que legal a pergunta de prova. Todas as portarias expedidas no âmbito da comarca serão encaminhadas à corregedoria? Não. Primeiro, que aquelas que são expedidas pelos juizados serão encaminhadas à supervisão geral dos juizados especiais. Tá? As outras serão encaminhadas à corregedoria. E não são todas, tá? Não são todas as portarias que são encaminhadas à corregedoria. Fique bastante atento a esse item 1.1.5. Eu, no começo, né, mandava direto para a corregedoria. Então, olha só, a gente só vai encaminhar para a corregedoria quando nós tivermos determinação legal ou normativa para encaminhar. Então, você vai ter lá um normativo, lá, as próprias normas da corregedoria, ou um código de organização, ou algum outro provimento do TJ, vai falar para você, né? Olha, vai lá e encaminha essa portaria aqui para a Corregedoria Geral de Justiça. Então, você tem que expedir aquela portaria, né, e encaminhar para a corregedoria. Por exemplo, nomeação de escrevente, né, juramentação, isso aí tudo tem que encaminhar à Corregedoria Geral de Justiça. A abertura de PAD tem que encaminhar à corregedoria, tá? Então, vai encaminhar para a corregedoria quando tiver determinação legal ou normativa. Outra hipótese,
Dúvida não sanada pelo juízo que a expediu. Então, às vezes, o juiz expede a portaria e fica dúvidas acerca da sua aplicabilidade, né? Ou sobre a sua interpretação. E o juízo ali que emitiu, né, não consegue resolver essa dúvida. Então, quando há, por exemplo, uma suscitação de dúvida, é encaminhada para a corregedoria para que a corregedoria possa responder. Outra hipótese de encaminhamento. Temos também insurgência ou impugnação. Quando as pessoas também não concordam aí ou querem contestar a portaria, nós temos que encaminhar a Corregedoria Geral de Justiça, tá? E tome cuidado. Não é porque o juiz colocou lá na portaria, encaminhe-se à Corregedoria Geral de Justiça que você tem que encaminhar, tá? Muitas vezes a gente usa, por exemplo, um modelo padrão de expedir a portaria e essa não precisa encaminhar a portaria. Então olha só o que diz as normas da Corregedoria aqui, ó. Para fins do item 1, que é aqui, ó, quando nós temos aqui a determinação legal ou normativa, né? Não se considera aquela inserida no texto da própria portaria, que é o caso lá o juiz coloca, encaminhe-se à Corregedoria Geral de Justiça. Nas demais hipóteses, né? Nas demais hipóteses, o juízo que expediu a portaria vai encaminhar a corregedoria, tá? Por meio eletrônico e vai ser acompanhado da respectiva dúvida, no caso de dúvida não sanada, da impugnação ou no caso da insurgência. Sempre tem que mandar, tá? Sempre tem que mandar. Se mandar para a corregedoria e não atender esses 4 itens aqui, olha o que vai acontecer, tá? Haverá o arquivamento de ofício pelo Departamento da Corregedoria Geral de Justiça, quando não se enquadrem nas hipóteses do item 1.1.5, ou nas demais hipóteses que quando nós tivermos uma dúvida, insurgência ou impugnação, ela estiver desacompanhada, veja, dos documentos da respectiva dúvida, impugnação ou insurgência. Quando fala o seguinte, ó, haverá o arquivamento de ofício, quer dizer que a corregedoria vai arquivar isso aí de plano, sem analisar, não vai pedir para ninguém. Veja, essa portaria não precisava enviar para cá, arquive-se, né? Não vamos nem receber, na verdade. Olha, é uma situação de dúvida, mas cadê a dúvida? O certo era pedir, olha, não veio a dúvida, né? Caminha a dúvida também, tá? Não, as normas da corregedoria são muito claras em falar, expediu portaria, é uma situação de dúvida, chegou lá só a portaria, não tem a dúvida junta, arquivamento de ofício. É para ser mal mesmo, né? Nós temos aí, né, como a gente já falou, o juiz tem função administrativa também, que ele vai poder exercer a sua função administrativa baixando normas complementares. É importantíssimo você saber, isso aí não pode esquecer, porque também já caiu em prova, beleza? Pessoal, terminamos mais esse bloco aqui, né, dando aqui os blocos das normas da corregedoria. Na prática, eles vão ser curtos, porque a gente divide aí de acordo com as seções, de acordo com os capítulos das normas da corregedoria. Até porque, como eu disse, é um normativo bastante extenso, bastante complexo e costuma ser a pedra no sapato da maioria das pessoas que vão começar o estudo aí, ou estão estudando para um tribunal. Então a ideia é que a gente vá fazendo aí por doses homeopáticas, em pequenas doses, pequenos blocos, para que você consiga aí, né, aprender de fato o conteúdo. A gente se vê no próximo.